Pessoal, vamos dar sequência aqui nos nossos exercícios. Represente os gráficos das funções a seguir, destacando as imagens, período e paridade. Então, vamos entender um pouco aqui o conceito, né? Então, para podermos o que? Responder, nós temos que entender o que? Algum conceito aqui. Qual conceito seria esse daqui? Então, aqui ó, eu tenho o meu círculo trigonométrico. Desse ponto a esse ponto eu tenho o meu diâmetro e metade seria o que? O raio. Então, o valor máximo que eu vou ter para o raio vai ser o que? De 1, né? Então, o valor máximo vai ser 1 aí menos 1. Então, lembrando que eu tenho aqui o meu eixo de seno na horizontal, na vertical, e cosseno na horizontal. Seno vai representar aqui meu eixo de y e cosseno vai representar o meu eixo de x. Então, vamos entender alguns conceitos aqui, ó. Quando cosseno de 0π, aqui ó, cosseno de 0π vai ser o quê? Vai ser 1 em cosseno, porque está nesse ponto no valor máximo, e 0 em seno. Agora aqui de π sobre 2. Então, cosseno vai ser 0 e seno vai ser 1, porque está nesse ponto. Agora, de π, eu vou ter o que, ó? Para cosseno, eu vou ter menos 1, e para seno, que está nesse ponto, vou ter 0. Por quê? Porque eu tenho aqui, o que eu tenho aqui para o meu lado esquerdo no eixo de x é negativo. Então, por isso que é menos 1. Agora, aqui no meu eixo de y, a parte inferior também é negativa. Então, eu vou ter o quê? Em cosseno, que é esse eixo aqui, vai estar aqui, ó. Vai ser 0. E seno, vai ser o ponto máximo, vai ser menos 1. Agora, para 2π, vai ser o mesmo conceito de 0π. Ó, cosseno, eu vou ter o valor máximo de 1 e seno, 0. Então, entendi isso daí, eu consigo resolver agora. Então, vamos lá. Lembrando que a minha coordenada de x vai representar o quê? Os meus ângulos em radiano. Então, vamos lá. E a minha coordenada de y aqui vai representar o quê? Os meus arcos notáveis, né? Ou seja, o meu arco aqui em função de seno. Então, vamos lá. Quando x valer 0 grau, ó, nesse ponto aqui, ó, quando x valer 0π, seno de 0π vai ser 0, ó, porque está nesse ponto aqui, ó. Seno de 0π vai ser 0. Quando x vale π sobre 2, então seno de π sobre 2, ó, π sobre 2, seno está nesse eixo aqui, vai valer 1. Quando x valer π, seno de π, ó, π está nesse ponto aqui, ó. Seno está aqui, ó, esse eixo aqui. Então, seno de π vai ser 0. Quando x valer 3π sobre 2, então seno de 3π sobre 2, ó, seno de 3π sobre 2, ó, esse eixo é de seno, vai ser menos 1. E quando x valer 2π, seno de 2π, ó, seno de 2π, tá nesse ponto aqui, vai ser 0. Então agora vamos representar aqui no nosso gráfico. Quanto que vale seno de 0π? Vale 0. Então destacamos um ponto aqui. Quanto que vale seno de π sobre 2? Vale 1. Então destaquei um ponto aqui. Quanto que vale seno de π? 0. Destaquei outro ponto aqui embaixo. Quanto que vale seno de 3π sobre 2? Menos 1, ó. Destaquei um outro ponto aqui. E seno de 2π vale 0. Destaquei outro ponto aqui. Depois que destacou o ponto, é só eu destacar aqui a minha senoide. É como comporta aqui o meu gráfico em função de seno. A minha imagem vai ser o quê? O valor máximo e o valor mínimo que eu tenho aqui do meu raio. Então, menos 1 e 1. O período vai ser o tempo que eu levo para dar aqui uma volta completa no meu círculo trigonométrico. Ou a minha senoide aqui também, que vai ser o quê? De 2π. A paridade ela vai ser ímpar. Por quê? Ó, traço uma reta aqui. Então, eu chamei esse ângulo aqui de ângulo x. X radiano. Então, ó,
como eu quero encontrar o valor de cosseno, ó, vou traçar uma linha aqui para o eixo de seno, eu vou traçar uma linha aqui para o eixo de seno. Então, eu vou falar que isso daqui vale o quê? Seno de x. Como eu sei que os ângulos eles são simétricos, tracei aqui uma linha pontilhada e peguei esse ângulo também, que é simétrico desse. Então, ó, se eu quero saber o valor de seno, então eu vou traçar o ponto para cá. Então vai ser seno de menos x. Então, como que eu vou representar aqui, ó? Seno de x é igual a seno de menos x. Então, por esse motivo aqui, ó, a minha função vai ser ímpar. Beleza? Então, esse gráfico foi aqui em função de seno. Então, vamos dar sequência e vamos fazer o nosso gráfico em função de cosseno, né? Então, o gráfico em função de cosseno. Então, esse conceito aqui eu já entendi, né? Que foi o que eu passei no exercício agora em função de seno. Então, vamos aqui para nossa continha. Ó. Quando x valer 0π, cosseno de 0π, ó, cosseno de 0π vai ser 0. Cosseno de 0π vai ser 0. Quando... Só fazendo uma correção aqui, pessoal. Ó. Então, a gente já tem aqui os valores, então vamos lá. Quando x valer 0π, cosseno de 0π tá aqui, ó. Esse eixo é o de cosseno, aqui dá horizontal. Então, cosseno de 0π vai valer 1. Então, quando x valer π sobre 2, cosseno de π sobre 2, ó, π sobre 2 está aqui. O eixo de cosseno está aqui, ó. Seno, cosseno. Cosseno de π sobre 2 vai valer 0. Quando x valer π, cosseno de π, ó, cosseno esse eixo aqui, ó, vai ser menos 1. Quando x valer 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, ó, cosseno tá seno, cosseno. Então, cosseno tá nesse ponto aqui, vai ser 0. E quando x valer 2π, cosseno de 2π é 1. Então, vamos marcar aqui, ó, 1. Então, agora é só representar. Quando que vale cosseno de 0π? Cosseno de 0π tá aqui, ó. Cosseno de 0π. Quanto que vale cosseno de π sobre 2? Vale 0. Então, marca um ponto aqui em 0. Quanto que vale cosseno de π? Vale menos 1. Então, vamos marcar aqui, ó, cosseno de menos π. Quanto que vale cosseno de 3π sobre 2? 0. Marca o ponto aqui de 0. E cosseno de 2π vale 1. Então, agora é só destacar aqui a nossa senoide, ó. Então, esse é o nosso gráfico representando aí o gráfico em função de cosseno. Agora vamos entender um pouco aqui sobre a imagem. A imagem vai ser também esse intervalo de menos 1 e 1. O período continua sendo o quê? 2π, que é uma volta completa aqui no meu círculo trigonométrico. E a paridade desse vai ser par. Por quê? Vamos entender, ó. Traçamos aqui um ângulo qualquer. Então, vamos dizer que esse ângulo aqui é um ângulo x. Então, como eu quero saber o valor de cosseno, ó, vou traçar um ponto, eu vou ter aqui, ó, cosseno de x. Então, como eu sei que é algo simétrico, ó, vou traçar aqui o quê? Um outro ângulo aqui embaixo. Um ângulo x. Então, o que eu entendo aqui, ó? Que
cosseno de x é igual ao quê? A cosseno de x, porque eu tenho positivo aqui nesses dois pontos, porque está aqui no eixo da horizontal, nesse ponto aqui do lado direito. Então, eu sei que aqui é positivo. Então, por isso que é par. E assim a gente finaliza o nosso gráfico em função de cosseno.